Você sabia que a maioria de nós, e muito provavelmente você também, tem uma voz extremamente destrutiva na sua cabeça que te impede de seguir, de fazer aquilo que você quer fazer? Uma voz extremamente sabotadora que te faz se sabotar e não alcançar aquilo que você quer? Eu passei recentemente por uma experiência, por uma vivência que ficou isso muito claro, me deixou chocado e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui pra gente discutir e falar pra você aprender a lidar ainda mais com a tua cabeça. Eu sou o Eric Arruda, seja muito bem-vindo, eu sou especialista na área de autossabotagem, na área de comportamento, desenvolvimento humano e eu adoro trabalhar esses processos com coaching, com mentoria, dentro do meu próprio instituto para desenvolver as pessoas para que elas possam conseguir conquistar, trabalhar e alcançar aquilo que elas querem para a vida delas. Tem uma porção de vídeos aqui, uma porção de conteúdo que vai te ajudar. Eu tenho certeza que esses conteúdos que estão aqui, estão nas redes sociais, podem fazer você caminhar cada vez mais em direção ao que você quer. Então me acompanha aqui que tem muito papo para a gente falar ao longo de toda essa jornada. E dentro disso, eu passei recentemente por uma formação, e eu adoro estar dentro de ambiente de formação, não só eu fazendo as formações, mas eu também fazendo, estudando, aprendendo, eu anoto tudo, eu gosto muito de anotar. Cada um tem sua forma de aprendizado, eu aprendi que a minha é anotar, escrever, então eu escrevo muita coisa, isso me ajuda a ver, visualizar. Não sei se acontece com você, às vezes eu nem preciso reler o que eu anotei, porque aquilo me ajuda a fixar no cérebro. E eu estava fazendo essa formação, e a gente estava trabalhando diversos pontos da neurolinguística, programação neurolinguística, que basicamente é entender várias formas como o nosso cérebro processa todas as informações que recebe e como a gente faz para transformar muitos dos nossos comportamentos, através desse entendimento de como o cérebro funciona, a gente transformar muitos dos nossos comportamentos que não nos são benéficos, que não ajudam, e a gente poder transformar. E dentro dessa formação, tinha um exercício e uma dinâmica, uma vivência que foi super interessante. A gente estava trabalhando e estudando a forma que o Walt Disney, um dos grandes criadores, se não um dos maiores criadores e sonhadores dessa nossa era moderna, que fez, desenvolveu e há tanto tempo o eco do trabalho dele ressoa dentro da gente. E ele, como gênio que foi, a gente estava estudando todo esse processo criativo dele. E basicamente o Disney, isso é fato real, quando ele ia criar novas ideias, novos projetos, ele tinha 3 salas mesmo, espaços físicos reservados, 3 salas. E dentro dessas 3 salas, a primeira ele entrava onde era a sala do sonhador. Então ele entrava para sonhar. Literalmente sonhava, toda a decoração da sala, em volta, as coisas, os móveis, parede, todas incentivando a sonhar. E ele era um excelente sonhador, né? Então ele sonhava, botava para fora, deixava a imaginação, a criatividade correr solta. Quando ele terminava esse processo, ele saía dessa sala fisicamente, andava até uma outra sala, que era a sala do crítico, onde toda a decoração era voltada para o crítico, e ele fazia todo esse processo novamente de tudo aquilo que ele sonhou, como ele ia fazer do olhar do crítico, como que um crítico olhando, criticando aqueles sonhos, poderia analisar e ver aquela situação. E quando ele terminava esse processo, ele entrava em outra sala, toda decorada, que era a sala do realista. Então teve o que o sonhador trouxe, o que o crítico trouxe, e agora o realista vai juntar tudo isso e fazer acontecer para construir o que pode e deve ser construído, mas com um nível muito acima de tudo aquilo que poderia ser sonhado. Essa vivência era muito legal porque, bem experiência, vinha uma pessoa que ela tinha algo que ela queria construir, algo que ela queria fazer. Realmente, a gente estava fazendo isso na formação. Então vinha um voluntário, sentava ali na cadeira e contava o que ele queria alcançar, ou ele ou ela, e que estava com dificuldade de alcançar. E aí tinham 3 outras pessoas fazendo cada uma delas o papel do sonhador, do crítico e do realista, ali na frente dela. Então uma pessoa ficava sentada aqui, as outras 3 de frente para ela, e começava a dinâmica, onde cada uma dessas pessoas representava o seu respectivo papel. Então o sonhador incentivava, sonhava, dentro daquele contexto que aquela pessoa tinha acabado de trazer, ajudava ela a construir, pensar grande, ampliar os horizontes. Depois o crítico falava, para justamente diminuir o que vai dar errado, o que pode atrapalhar, a própria autoconfiança, as dificuldades internas nossas, que a gente morre de medo de botar em prática o que a gente quer fazer, que tudo pode dar errado, o quanto de coisa podia nos atrapalhar, e o realista juntando os pontos para fazer de uma forma que realmente pudesse acontecer. Óbvio que eu me voluntariei para fazer isso e óbvio, não por um acaso, eu fui escolhido para ser o realista, para botar as pessoas para realmente realizarem, fazerem, colocarem em prática aquilo que elas tinham que botar em prática. E o exercício foi fenomenal. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque é um exercício que a gente pode fazer com a gente mesmo e em determinado ponto do exercício, os 3 começam a falar ao mesmo tempo. Vira uma doideira, tem uma razão por trás disso, para literalmente fazer uma sobrecarga no sistema, para que a pessoa possa criar novas conexões, novos pensamentos, novas ideias. Então os 3 começam a falar ao mesmo tempo
cabeça da pessoa. Então imagina você sentado ali com o que você quer conquistar e aí tem um sonhador, um crítico e um realista falando ao mesmo tempo. É uma doideira, quase não dá para entender direito. Esse é o intuito, tem toda uma razão por trás, é só uma etapa dessa dinâmica, dessa vivência. Ela ajuda as pessoas, todo mundo que passou por isso e fez, conseguiu caminhar, ter soluções, desenvolver, ter ações para fazer aquilo que queria. E o que mais chamou a atenção foi que neste momento, onde estavam os três falando ao mesmo tempo, assim que acaba, a primeira pessoa que estava sentada, a gente depois perguntou para ela como foi, ela falou, nossa, a hora que estava todo mundo falando ao mesmo tempo, eu só conseguia ouvir a voz do crítico. Eu só escutava o crítico, os outros dois parece que ficaram mudos, falando de frente para mim, ficou mudo e eu só escutava o crítico. E o mais interessante, a gente estava em 65 pessoas mais ou menos ali, todo mundo junto, e as pessoas que estavam assistindo, a maioria delas levantou a mão e falou assim, eu também só conseguia escutar o crítico. E olha que doido isso, no ambiente onde está todo mundo buscando de se desenvolver, caminhar e se aprimorar, a maior parte das pessoas, eu não contei ali para ter um número científico exato, mas era a grande maioria das pessoas dizendo que enquanto tem pessoas sonhando, tem uma voz sonhando, falando, desenvolvendo para ela fazer o que ela quer, para acreditar no que quer, tem uma outra voz falando, vamos ponderar, vamos estruturar, vamos fazer isso acontecer, vamos criar num plano que é factível, e uma outra voz só criticando, das três, a maioria das pessoas só escutou a voz do crítico. Olha que doido. E o principal, como a gente está tão treinado a escutar essa voz do crítico na nossa cabeça e como isso é natural, que de todos os filtros que a gente tem, quantas coisas boas, elogios a gente não recebe, quantos planos ótimos que a gente podia construir, fazer e desenvolver, que vai dar trabalho, tudo dá trabalho, mas a gente podia colocar em prática, não passam e ficam nesses nossos filtros, e a única coisa que passa é essa voz crítica, essa voz que joga a gente para baixo, essa voz que critica. E o pior disso tudo, além disso, né, essa voz do crítico, da sabotagem, o pior disso tudo é que quanto mais a gente fica acostumado a ouvir essa voz, mais a gente começa a acreditar que é verdade. E a maior parte das pessoas falavam isso quando passavam. Tudo que o crítico está falando é verdade. O que ele está falando é verdade. A gente passa a acreditar. A gente passa a ouvir essa voz de sabotador que tem na nossa cabeça. E tem um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que fez um estudo com uma grande quantidade de pessoas, estudo científico e tal. Depois, se quiser mais referências, eu te passo sobre isso. E nesse estudo mostrou que 80% das pessoas se sabotam, têm um nível de autossabotagem alto e não aprenderam a lidar com isso, que nada mais é essa voz na nossa cabeça que fica constantemente tentando nos paralisar. E o mais doido é que esse exercício evidenciou ali em 60, 65 pessoas que a maior parte delas só consegue ouvir a voz negativa e pior, ainda concorda e fala, realmente isso é verdade, então eu não posso nem seguir. E a gente começa a construir um cenário dentro do nosso cérebro, dentro do que a gente está programando, de que sim é ruim, de que sim a gente não é capaz, de que sim não vai dar certo e de que tudo aquilo é verdade, realmente verdade, eu não vou nem escutar o que tem em volta. E esse vídeo é justamente para você para refletir um pouco, para pensar de tudo que você escuta, de tudo que vem. Qual a porcentagem de tempo do seu tempo você está ouvindo essa voz? Qual a porcentagem de tempo que você desliga todo o resto e centraliza e só foca nessa voz do crítico interno na sua cabeça, essa voz do auto-sabotador, do sabotador na tua cabeça e passa a agir de acordo com ela, porque a partir do momento que a gente só escuta ela, deixa de lado o resto ou dá um peso maior porque ela fala, a gente passa a ter ações e comportamentos de acordo com essa voz. E o quanto a gente começa a sabotar e atrapalhar todos os nossos processos, tudo que a gente quer alcançar para a nossa vida. E é incrível, a hora que eu vi isso no exercício, eu falei, nossa, o quanto é real isso, o quanto a gente deixa de lado as coisas que são importantes, o quanto a gente confia, se agarra, às vezes é uma âncora que vai levar a gente para o fundo do mar, a gente se agarra nela, escutando ela e deixa essa voz falar e falar bem alto na nossa cabeça. Tem muito conteúdo aqui para você ao longo dos vídeos, ao longo aqui do canal, ao longo das minhas redes sociais, falando de como a gente lida com essa voz, como a gente aprende a lidar com a autossabotagem. Se essa voz está muito forte na sua cabeça, você está ouvindo e acreditando muito nela, continua assistindo, continua vendo isso aqui, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa minimizar, diminuir, acabar com ela para que você possa construir cada vez mais e ouvir mais as outras vozes que também gritam, mas às vezes a gente não está nem parando para prestar atenção.